Bom dia! Não, tá fraco. Vou precisar de mais energia, gente. Vocês tomaram café? Bom dia! Agora melhorou. O vídeo tá no ar aí, o vídeo? Pra gente dar uma acordadinha. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. E se você rir, você tá se identificando com ele, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quem riu aqui. Oh, não, Pri, sou crente. Imagina! A mensagem aqui é que a emoção, quando não ajustada, quando não agida de maneira inteligente, sequestra a nossa capacidade de agir de maneira consciente e racional, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, inteligência emocional aplicada a negócios. Primeiro, eu quero começar agradecendo a Jesus, a quem eu amo tanto, né? Não tinha como fugir, gente. Desde a maternidade eu já vim chancelada, Priscila de Jesus 2 vezes.
Eu caminho com Jesus há 25 anos, me converti em 10 de janeiro de 2000 e conto todos os meus dias. Sou ovelha da Paz Church. Vamos aplaudir ao Senhor? Eu sou ovelha, né? Da Paz Church desde 2012. Eu e toda a minha parentela. Hoje eu congrego lá em Barueri. Quero honrar a vida do meu pastor Cleiton, que está aqui. Mas eu tenho vindo a São Paulo também. São Paulo tem se tornado muito especial na minha vida. Então, eu sei que isso é um grato presente do Senhor, me permitir estar aqui. Gratidão, pastor Roberto, pastora Simone, toda a equipe do C2B. Quero agradecer parte do meu time. Gente, minha mãe está aqui também. Célia de Jesus, minha intercessora, minha amiga. Ela me gerou 2 vezes, né, de nascimento. E para Jesus também, eu conheci Jesus através da minha mãe. Então, estou muito feliz em estar aqui. Bom, antes de a gente entrar no conteúdo, dentro do tempo que eu tenho, eu sou influente de perfil, gente. E se deixar, eu falo 3 horas seguidas, hein? Mas eu vou respeitar o tempo que me deram. Eu quero, para quem não me conhece aqui, quem não me conhece, glórias, eu gosto assim. Aí, no final, você tira as suas conclusões, amém? Próximo slide, por favor. Quem é Priscila de Jesus? E depois eu falo dos meus resultados e do que a gente tem feito hoje. Eu gosto muito de falar da minha essência, da minha identidade. Então, uma mulher que é apaixonada por Jesus, que é movida por paixão e propósito. Eu sou muito feliz, sou muito dinâmica, sou autoexecutora. Sou apaixonada pela minha parentela, pelos meus sobrinhos, pelos meus amigos, pelo meu namorado, que está aqui também, gente, me prestigiando, meu parceiro, meu amigo. Ele congrega aqui na Paz Church, em São Paulo. Então, esse é um dos motivos de eu estar vindo aqui mais vezes. Deus tem os seus meios de mudar a nossa história. E eu entendi, gente, desde muito cedo, desde a minha conversão, que o meu projeto, o meu propósito de vida era com transformação de pessoas e negócios. Eu venho de uma carreira de recursos humanos. Comecei em 2000, passei por grandes escolas como Perdigão, hoje é BR Foods. Consolidei minha carreira na indústria química, Unipar Carbocloro. Passei por indústria alimentícia, Santa Helena. E eu vou falar um pouquinho dessa jornada, o que me trouxe até aqui, o que eu tenho feito hoje no Brasil e fora dele. E entendendo, sim, que a minha empresa hoje é uma empresa que representa muito bem o reino de Deus, é uma empresa que tem sido realmente referencial por quem eu sou, pessoas que acabam nos contratando os nossos serviços, os nossos produtos. Os testemunhos que eu vou contar aqui para você, para que você se sinta inspirado a levar o seu negócio para um próximo nível, a fazer com que o nome da sua empresa esteja na boca dessa sociedade que precisa daquilo que você entrega, da transformação que você entrega, da dor que você resolve para que você cresça e o reino expanda também, tá? Por favor. Hoje, quais são as nossas soluções? Então, o que eu faço, né? Eu tenho uma consultoria de educação empresarial, que hoje é referenciada como uma das melhores do país. E a gente tem soluções de executive coaching, mentorias, formação de líderes, consultorias personalizadas, uma imersão de negócios, que é a DNA Business, treinamentos personalizados e palestras. E aí, de onde vem, né, toda essa minha trajetória e que me trouxe até aqui? Você pode ir. Eu não sei se eu vou fazendo assim e você consegue me visualizar, que eu acho que é melhor. A minha escola é uma escola que é muito moldada por estudos. Então, eu sou administradora de formação, sou psicóloga de formação, sou pós-graduada em gestão de pessoas, tenho todas as formações em coaching, mas aquele que é voltado para o desenvolvimento, para elevação de performance, transformação de vidas. E por 19 anos, eu fui muito feliz em tudo aquilo que eu fazia. Então, eu fui aquela profissional de carreira, eu fui aquela profissional que começou como estagiária, eu fui aquela profissional que sabia, principalmente pós a minha conversão, onde eu queria chegar. Então, eu ali como estagiária, ganhando pouco, eu já me via como executiva. Eu sou santista, né? Morava no litoral. Mas eu sempre me vi trabalhando na Paulista, de pasta, de salto, em prédios espelhados. Eu sou visionária. Então, antes de eu ter total possibilidade de viver aquilo, eu já sabia no meu coração onde eu ia chegar. E assim aconteceu para a glória de Deus, né? Então,
eu cheguei a uma carreira executiva, liderando as áreas de DHO, então recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento e recrutamento e seleção, alinhado a planejamento de sucessão também, de potenciais. Pra vocês terem uma ideia, eu já entrevistei mais de 5.000 pessoas na minha carreira. Então, foi uma jornada muito consistente, muito crescente. Liderei projetos fora do Brasil, atuava na Argentina. Ali a gente tinha um escritório em Puerto Madeira, em Buenos Aires. Nós tínhamos uma planta em Bahia Blanca. Então, liderei projetos complexos de cultura organizacional, planejamento estratégico, desenvolvimento de liderança. E, em todo esse tempo, eu vi que Deus foi me moldando, me formando, me dando musculatura para que tudo que eu pudesse viver hoje, eu tivesse background, eu tivesse histórico. Em 2019, e aí a gente começa a entrar um pouco no conteúdo, 2018, eu sofri uma grande decepção com o meu líder direto. Eu tinha um líder que era narcisista. E eu acabei, para não adoecer, porque eu já me conhecia muito bem, eu acabei entrando num sofrimento, uma tristeza, aquela motivação que eu tinha, ela foi baixando, crises de choro, aquela síndrome do fantástico. Eu espero que na sua empresa não aconteça isso, né, em relação aos colaboradores. Quem aqui empreende? Deixa eu só conhecer aqui. Então, o restante atua como CLT, né? Então, não sei se você atua como CLT, se você já passou pela síndrome do fantástico. Mas é muito ruim. Começa aquela música, aquela emoção ruim que vem, o soneca no despertador, e você não quer ir trabalhar. E aí eu comecei a orar ao Senhor, fazer perguntas para o Senhor. Falei, Pai, o que tu tem para mim? Porque eu não estou mais feliz aqui. E aí eu tomei uma decisão bem radical, pedi as contas. Ninguém acreditou. Pessoal, mas como é que você pode pedir as contas? E o seu FGTS? Eu falei, eu quero ser feliz. FGTS eu conquisto de novo, ainda não entendendo o que o Senhor tinha para mim. E aí, queridos, eu mudei para Ribeirão Preto, sem conhecer uma alma viva. Passei num processo seletivo para liderar uma posição de recursos humanos lá. E lá começou a minha jornada de transição de carreira. Lá eu entendi que realmente o Senhor não me queria mais como CLT, 2019. Então eu fiz uma formação, entendi que eu poderia atuar como consultora. Eu conhecia muita gente de RH, eu tinha um networking bem aquecido como recursos humanos, graças a Deus eu era muito bem reconhecida. E aí a minha transição deu certo, né? Claro, com o sinal do Senhor, o atestar do Senhor ali. Aí em 2020 veio o quê? Me ajuda aí, gente. Pandemia. Então, eu abri o meu primeiro CNPJ em 2019, em novembro de 2019. Em março, entrei na minha primeira crise. Haja inteligência emocional. Porque a minha mentalidade, até então, não era para empreender. Eu não sabia, gente. Eu vou confessar aqui. Eu abri o meu CNPJ olhando no YouTube. Como é que eu faço aqui? Abri e tal, né? Feliz. Minha primeira MEI, na época. E aí eu conheci o digital e a minha carreira acabou dando um salto no digital. Eu me posiciono até hoje. E eu não vou ter tempo de contar toda essa história aqui, mas tem detalhes muito lindos. Gente, daí para frente, o que acabou acontecendo? A minha consultoria cresceu. A gente tem, né, dentro das nossas cartelas, da nossa cartela de clientes grandes que faturam aí acima de 1 bi. Clientes onde a gente entrega projetos de desenvolvimento de liderança, como eu falei, projetos de mentoria, cultura organizacional, planejamento estratégico. Nós impactamos mais de 7.000 pessoas. Eu já tive a oportunidade de entregar projetos, né, tanto como palestras, como treinamentos, em Angola, Portugal, Dubai, Londres, Milão. O Senhor tem me levado às nações, inclusive é muito bonito, porque eu cheguei hoje aqui, ganhei um presente, ganhei um globo. Eu falei, Pai, o Senhor vai confirmando a todo tempo, né, que realmente a minha consultoria ela é global. Então, o Senhor realmente tem feito da empresa da Pri uma empresa que está a serviço do reino. Então, quando eu soube, né, do propósito, do que é o C2B, falei, Pai, eu sabia que o Senhor me chamou para esse tempo, porque é o que eu acredito. E eu quero começar contando um testemunho do que acontece nos bastidores do meu negócio. Para inspirar, o irmão ora aqui sobre ousadia, sobre coragem. Eu falei, é sobre isso. É isso que nos habilita, é isso que nos posiciona, é isso que nos coloca realmente num papel de sermos a primeira opção no inconsciente coletivo do nosso cliente. Há 2 anos, teve um profissional aqui de São Paulo que me procurou, ele é médico.
E ele falou assim, Priscila, ele mandou uma mensagem no Instagram, e aí o meu time entrou em contato, fez um agendamento comigo e ele me contratou como mentor individual. Priscila, eu preciso alinhar as minhas emoções, eu quero desenvolver inteligência emocional, e também quero desenvolver a fé que você tem. Olha só. Porque eu sou muito pragmático, eu sou muito racional, cirúrgico. Eu acho a fé que você tem bonita. Você pode me ajudar? Gente, para a glória do Senhor. Ele encontrou Jesus. Eu, na época, nunca tinha vindo aqui. Eu falei, olha, o meu ministério, ele tem uma sede em São Paulo, lá na Anália Franco, é perto de você, ele é perto. Olha, vai lá, vai no culto. Falei com o pastor Bruno, enfim. Ele se conectou aqui. O ano passado, ele me mandou uma foto do batismo que ele fez aqui e ele está congregando aqui. Negócio a serviço do reino. Eu tenho um cliente que é dono de hospital, ateu, mas me contratou. Ele tem um resort, a gente viajou em janeiro para fazer uma comunhão com um grupo de empresários que caminha comigo. E eu pedi licença educadamente, falei, vamos dar as mãos, você se incomoda de eu fazer uma oração? E eu já tinha andado no resort de manhã, ungindo tudo, orando, consagrando ao Senhor, né? Negócio a serviço do reino, coragem, ousadia. Eu tenho alunos de imersão que hoje estão na Paz, lá em Barueri, para a glória e honra do nosso Deus. Cristo para negócios. Nem todos estarão aqui no púlpito, mas a gente vai estar nas ruas, nas avenidas, nas palestras, nos contratos que a gente fecha. Quem posiciona a empresa no digital. E uma das habilidades que a gente precisa ter para alcançar e para expandir o reino são as emoções. Hoje, inteligência emocional não é papo de coach, de psicólogo, não. É uma ciência que já se provou. As nossas emoções promovem ou aceleram os nossos resultados. Faz sentido para você? Gente, eu sou treinadora, então eu interajo bastante, ok? Vamos lá. E aí, eu gosto muito dessa questão da gente trazer instrumentos, dados e estatísticas pautados em estudos que já são comprovados. E como eu venho da área de humanas, como eu atuo dentro da área de humanas, eu tenho muita propriedade, muita liberdade para falar de tudo aquilo que a gente vai falar hoje aqui. E se você sentir incomodado, está tudo certo, é com você mesmo. Porque a gente precisa, sim, desenvolver e alinhar as nossas emoções para que os nossos negócios sejam potencializados. Então, se eu mexer com você um pouquinho, você vai continuar me amando em nome de Jesus? Temos esse combinado? A maioria falou amém, glória a Deus. Bom, as pesquisas indicam que 90% dos melhores performers, ou seja, as pessoas que performam mais dentro do negócio, principalmente em cargos de alta gerência, são pessoas hoje em que possuem um elevado nível de inteligência emocional. E de onde vem essa história de inteligência emocional, né? Na década de 90, Peter Salovey e John Mayer são pesquisadores americanos, trouxeram estudos trazendo um conceito de inteligência emocional e fazendo com que pessoas começassem a pensar que não era mais a capacidade intelectual que trazia o resultado ou que levaria ao sucesso. Isso trouxe um grande impacto mundial, onde a comunidade científica começou a olhar para isso. Em 95, Daniel Goleman traz uma nova pesquisa onde ele compara coeficiente emocional e coeficiente intelectual. E ele reforça essa pesquisa falando que, realmente, pessoas que têm um coeficiente emocional desenvolvido são as que têm maior probabilidade de ter sucesso. E aí ele escreve o livro, inclusive eu indico para você, é muito bom. Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E aí ele causa realmente um divisor de águas, principalmente no mundo corporativo. Então as organizações, as multinacionais, começam a inserir práticas de inteligência emocional para sua alta liderança, descendo ali até os principais analistas, os times mais de operação, entendendo que sim, era um caminho sem volta para o sucesso. E aí a gente vem para a nossa realidade hoje. Se você digitar assim no Google, qual que é o país mais ansioso do mundo? O que vocês acham que eles vão responder? O Brasil. Olha que dado triste para nós, né?
uma nação livre, uma nação cristã. Então, não se trata de ser ou não cristão. Se trata de uma questão dentro do inconsciente de cada um, dentro das emoções de cada um, que desajustou, que desorganizou. Então, uma em cada 4 pessoas reconhece que têm ou tiveram crise de ansiedade. E algumas dessas pessoas vão estar dentro das nossas empresas. E aí, como é que a gente faz? Eu vou falar sobre isso mais para frente. E aí, quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de empresa, então o que distingue um bom líder, né, de um grande líder? Quem aqui se reconhece como um bom líder? Quem aqui quer ser um grande líder? Todo mundo. São as nossas habilidades de inteligência emocional que vão fazer com que a gente se torne um grande líder. Sabe por quê? É tudo sobre emoção. É tudo sobre relacionamento. Primeiro, nós temos um relacionamento que é vertical com o nosso Pai. Mas nós temos um relacionamento que é horizontal também. Olha para quem está do seu lado e fala, é tudo sobre relacionamento. E aí, como é que você está no relacionamento? Se a gente tivesse que fazer uma enquete, se eu fosse até a sua empresa rodar uma pesquisa de clima, uma pesquisa de liderança, perguntar sobre você, sobre a percepção que você causa nas pessoas, sobre o seu cliente. Eu tomei a liberdade de trazer um conteúdo também no final que vai falar sobre cliente. Porque clientes são pessoas. E pessoas sentem. Nós temos um coração que pulsa aqui. Nós temos sangue correndo em nossas veias. Nós não somos robôs. Todo mundo tem falado sobre inteligência artificial, né? Inclusive, eu tenho um presente para vocês no final aqui de IA. E eu tenho estudado muito para a gente entender em relação às nossas soluções, ou para onde o mundo vai. E uma das coisas que a gente tem lido nos estudos, nas pesquisas que a gente tem feito é algo que a inteligência artificial não vai tirar de nós. São as nossas emoções. É a nossa capacidade de sentir, de olhar no olho do outro, de se conectar, de abraçar. Entende? Então, a gente está nessa era de não abrir mão disso aqui. Não dá mais. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre elas, né? De forma didática, e se fizer sentido para você, você quiser anotar. Então, o que é inteligência emocional? As pessoas também confundem, né? É a capacidade que eu tenho de controlar as minhas emoções. E agora eu quero que você viaje aqui comigo. Imagina que você está no mar, você está lá no alto mar, e aí você está ali, na minha época, alguns anos, né, atrás, eu não vou contar os anos para você não acertar a minha idade, eu andei de banana boat, né, lá em Porto Seguro. E eu caí, né, assim, sabe? Eu caí e fiquei para trás. E o cara foi embora. Estava com a minha prima, foi embora. E, de repente, começou a me dar um ciricutico, assim, que eu pensei, se vem um tubarão? Estou aqui sozinha. Então, agora eu não quero passar essa sensação sozinha. Eu quero que você passe comigo. Imagina você está no alto mar. E aí você cai da banana boat. E você começa a ver aquela barbatana perto de você. O que você começa a pensar? Não dá para correr, gente. O que vai acontecer com o seu organismo? O sangue, ele é retirado de alguns órgãos e ele vai para os músculos maiores, porque ele entra em luta ou fuga. Então, às vezes, quando a pessoa está com a emoção abalada, já viu que ela fica meio pálida? Porque o sangue ele vai para outros lugares. Você começa num processo de peristaltar. Se o seu intestino está cheio, solta, não tem jeito. Se a sua bexiga está cheia, solta. Você não tem controle. Então, a inteligência emocional não é você ter controle absoluto das suas emoções, porque elas são inconscientes. Elas acontecem todos os dias. Você viu o caso daquela senhora? Traz uma questão de humor, mas é muito verdadeiro. Quem aqui, de repente, não mandou um WhatsApp, ou às vezes não falou ali de uma maneira que se arrependeu depois, ou tentou, apagou a mensagem, ficou pior? Você fala, nossa, eu não deveria ter falado daquele jeito. Nossa, eu não deveria ter dado aquela resposta. Nossa, eu não deveria ter me antecipado, agido num impulso, assinado aquele contrato.
Eu não deveria ter colocado aquela pressão exagerada no meu time. Nossa, eu deveria ter lido aquele contrato com mais detalhe, mas não prestei atenção, porque emocionalmente me empolguei com o valor. Mas tinha uma cláusula ali pequenininha, que eu não li, porque eu sou emocional demais. Então, inteligência emocional é a capacidade que eu e você temos de perceber as nossas emoções e darmos as respostas adequadas no momento certo, na intensidade certa, conforme a situação exigir. O caso do tubarão é extremo. É extremo. Isso não vai acontecer no nosso dia a dia. Apesar que aconteceu comigo com cobra. Eu nem posso falar para vocês que aconteceu comigo aqui para não passar vergonha. Não pensei na hora, não controlei. Mas no dia a dia, a gente tem essa capacidade de ampliar a nossa percepção e dar as respostas mais assertivas no nosso negócio. Faz sentido para você? Então, quais são as habilidades e de que maneira a gente aplica no dia a dia dos nossos negócios? Primeiro, autoconsciência. A gente precisa entender as nossas emoções, que parte do nosso perfil de comportamento, traço de personalidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu preciso saber como é que eu estou me sentindo. Eu preciso saber quais são os meus pontos fortes. Eu preciso saber quais são os meus pontos de fragilidade. Às vezes parece que a gente tem receio de falar sobre os nossos pontos fracos. Não, eu não posso. Eu sou empresária, eu sou empreendedor. Ou eu sou crente. Imagina! Não posso ficar irritada. Gente, já vou começar aqui. Eu tenho dificuldade, às vezes, de lidar um pouco com pessoas muito estáveis. Pessoas prolixas também. Às vezes, em reunião, a pessoa está repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Isso me irrita. Mas eu me conheço. Então, eu não vou, às vezes, passa inconsciente, né? Meu time que sabe quando me dá feedback. Mas eu não vou toda hora falar assim, ó, vai mais rápido. Ó, tá lento demais. Dá para acelerar? Às vezes eu falo, dá para ser mais objetivo? Ó, a diferença. Mas, ó, tá falando demais. Dá para acelerar? Eu não tenho o tempo todo. Olha, o que você está causando no outro com essa fala? Então, eu preciso me perceber. Tem dias que o meu humor está muito bom, graças a Deus, na maioria dos dias, sim. Mas tem dias que não está tão bom assim. Então, eu me percebo. Opa! Tem dias que você vai estar sentindo tristeza? Nós somos seres humanos. Sim. Então, eu me percebo e, consequentemente, eu entrego o melhor para o outro a partir dessa minha percepção. Autorregulação. Eu preciso gerenciar os impulsos. Eu preciso aprender a lidar com o estresse. Nós estamos numa sociedade que tem fatores estressantes, sim. Nós não somos lírio do campo, apesar de termos o Espírito Santo, e eu ainda vou falar sobre ele aqui. Tem dias que vamos estressar. Às vezes o trânsito estressa. Gente, vim para cá. Ficar na Marginal Tietê, às vezes quase 3 horas, para chegar aqui. Só o sangue de Cristo. Com o carro te cortando, com o carro... Fala, Senhor, abençoa aquele, abençoa aquela também. Livra, Pai, em nome de Jesus, de acidente. E me dá o domínio próprio. Quantas pessoas não têm inteligência emocional? Estão abrindo o vidro dos carros, xingando... Gente matando, porque já sequestrou a amígdala, que é responsável pelas nossas emoções. E na empresa, então, uma equipe que não bate meta. Às vezes não dá vontade de dar uma torcidinha no pescoço. Você fala, nossa, é falta de competência, é o quê? O que não bateu uma meta que estava clara? Mas você não vai fazer isso. Claro que pressão faz parte. Mas existe uma forma de você pressionar. E aí isso tem a ver mais com você do que com o outro. Autorregulação. As pessoas não são obrigadas a serem depositários das nossas faltas, da nossa falta, ou melhor, de inteligência emocional. Motivação. A motivação, ela pode ser intrínseca e extrínseca. Extrínseca dentro dos nossos negócios. O bônus, o salário, os benefícios. Os nossos colaboradores gostam disso. A gente não pode ser utópico, ok? As pessoas têm os sonhos delas, as necessidades, e elas precisam ser recompensadas justamente por isso. Mas nós temos as nossas motivações intrínsecas também. E são delas que a gente tem que cuidar. Primeiro, como donos de negócio. Qual que é a paixão que te move? Eu vou fazer essa pergunta mais à frente, mas começa a pensar.
Por que você acorda todas as manhãs? Por que você tem a sua empresa? A minha empresa, ela é o sonho de Deus para mim. Nós transformamos vidas e negócios. Eu tive uma situação ontem, eu mentoro individualmente alguns CEOs, superintendentes. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas eu atendo uma CEO de uma grande construtora no Brasil. E nós estamos caminhando num processo. E ontem eu tive uma sessão individual com ela, que foi uma das sessões mais bonitas que eu tive na minha vida. Ela tinha uma dor específica e naquela dor a gente conseguiu entender um ponto daquela dor. E de repente, eu percebi que o Senhor estava ministrando ela online, eu atendo ela online. E aí ela se abraçou. E na hora que ela se abraçou, eu falei, Espírito Santo, agora é contigo. Aí eu comecei a ministrar. Senhor, vai tocando cada vazio dela, vai preenchendo, ela é amada desde o nascimento. Olha que loucura, gente. Ela é amada desde o nascimento. Aí ela começou a chorar, virou a presença de Deus ali no meu espaço de trabalho e tal. E aí eu deixei ela no tempo dela, falei, Senhor, eu tenho horário, mas tu não tem, tá tudo certo. E aí ela terminou e ela falou assim, eu sempre esperei por esse encontro. Isso não tem preço, gente. O meu negócio é o serviço do reino. Eu ganhei o dia. Eu fiquei como quem sonha. Eu falei, eu nasci para fazer exatamente isso. A minha motivação intrínseca é transformar vidas em negócios. Eu espero que a sua também. Porque não importa o que vocês façam. Tudo é para pessoas, por pessoas e com pessoas. Seja um produto ou um serviço. Então a motivação ela precisa fazer parte. Ainda quando tudo está dando errado. Ainda como tudo não vai como você gostaria. Dependendo, não conheço a maioria dos negócios aqui. Alguns negócios levam tempo para tracionar. Alguns negócios têm mais aceitação no mercado. Tem nicho maior, né? Mas ainda assim, qual que é a sua motivação? Isso muda o nosso jogo. Empatia. Pega na mão de quem está do seu lado. Pega na mão da pessoa do seu lado. Isso. Pode fechar assim o corredor. Pega na mão. Aí, essa ideia, né? Eu já estou causando um... Eu já estou, né? Gente, eu sou treinadora. Vocês têm que ver que treinar tem que dar uma mexida. Agora aperta a mão dessa pessoa. Com carinho, mas dá aquela apertadinha, né? O que você está sentindo? Mão gelada, mão quentinha? Quentinha, gelada. Tá com vergonha, os mais tímidos, né? Com vergonha e tal. Agora pode soltar, né? Fala, obrigado pela essa mão amiga. Obrigado pelo contrato que nós vamos fechar, né? Profetiza. Qual que você sentiu? Frio, calor, né? O aperto, enfim. Você sentiu da sua mão ou da mão do outro? Quem acha que foi da mão do outro, levanta a mão. Quem acha que foi da sua própria mão? Gente, vocês vão ter que treinar comigo mais mesmo. Empatia, você sentiu da sua mão. Você sentiu estímulo do outro, mas foi a sua mão. Você só sentiria se fosse do outro se o seu nervo tivesse conectado ao da pessoa. Então, tem pessoas que definem de forma errada. Empatia é me colocar no lugar do outro. Eu não sou o outro. Meu nervo não está conectado com ele. Aí eu vou dar um gancho agora para os maridos. Mas aí depois eu vou ajudar as mulheres, tá bom? Marido, né? Casal, cônjuge, esposo, namorado, namorada. Às vezes a mulher fala assim, né? Mas você não sabe como eu estou me sentindo. Você não sabe como eu estou me sentindo. Aí o homem pode chegar para ela e falar assim, meu bem, realmente eu não sei. Para eu saber, eu teria que ter o meu nervo conectado a você. E aí, tudo bem, eu poderia sentir. Mas já que o meu nervo não está conectado ao seu, não dá para a gente continuar essa discussão. Tá tudo certo? Aí, cientificamente, ela vai falar, é verdade, tá tudo certo. Mas, calma, nós somos espirituais. Então, calma, a gente abolha a ciência e traz o espírito. Se você é casado, você é um com a sua esposa. Então, ela vai dar uma resposta sábia e vai falar, meu bem, mas nós somos casados, nós somos um. Então, é a sua obrigação saber o que eu estou sentindo, sim. Não é gostoso, gente? E para quem não é ainda, você tem que falar assim para o seu namorado. Mas nós temos o Espírito Santo e ele faz com que a gente discirna todas as coisas. Então,
você tem que saber o que eu estou sentindo, sim. Gente, é brincadeira, tá? Mas a gente precisa entender, a gente precisa compreender os termos muito corretamente, para que a gente possa agir de acordo com. Então, assim, quando a gente fala de empatia, é óbvio que a gente pode se colocar no lugar do outro. Mas primeiro eu preciso entender este outro. Eu preciso entender a dor do outro. E aí eu me coloco no lugar do outro a partir da perspectiva do outro, não da minha. E a gente traz isso para os nossos negócios. Quem aqui sabe quais são os sonhos dos seus colaboradores? Levanta a mão. A minoria. É claro que dependendo do tamanho do grupo, não tem como. Mas os seus líderes mais próximos, precisam saber. Os seus líderes precisam estar atentos à necessidade do time. Você precisa estar atento à necessidade, às vezes, do seu sócio, que é diferente da sua. Você precisa estar atento à necessidade do seu líder direto, liderado direto, do seu diretor, do seu gerente estratégico. Às vezes, o que está bom para a gente, não está bom para quem está no nosso time. Aqui, empatia é uma das principais habilidades, principalmente para os profissionais de recursos humanos. Então, se você tem uma área de RH, você precisa ter pessoas lá que tenham empatia como valor. Não adianta você ter alguém, principalmente em desenvolvimento, que é técnica, que é dura, que é pragmática, que é racional demais. Vai interferir no engajamento, no pertencimento, no clima. Às vezes, tem empresa que eu já atendi, que na pesquisa de clima as pessoas colocaram: eu tenho receio de ir até o RH. Mas, gente, a área de recursos humanos. Está faltando empatia. Tem áreas que você não necessita, áreas onde não haja muita interação com pessoas, apesar que todas as áreas têm. Mas para o negócio, às vezes não. Uma área ali de programação, uma área, às vezes, ali de uma linha de produção, que ela está muito na linha produtiva. Às vezes, uma área, olha só, uma área comercial, às vezes ele vai ter que ser mais movido pela pressão do resultado, ainda que ele seja importante que ele tenha influência. Isso aqui daria uma outra palestra de perfil comportamental. Mas ainda que ele tenha influência, ele vai ser movido por pressão também. Ah, se ele está numa cadeira, às vezes, de um decisor, ele vai ter que ser um pouco dominante. Às vezes, ele vai ter que prestar atenção no negócio, no mercado, para tomar decisões que são um pouco mais racionais, porque isso também faz parte do dia a dia do empresário. Eu preciso ter a emoção, mas eu também preciso ter a razão. Muitas vezes na mesma proporção ou até maior, quando a gente vai traçar um planejamento estratégico, uma meta, um objetivo. Eu preciso ser racional em algumas coisas. Senão, se eu for emocional demais, a empresa vira uma mãe. E aí não pode. Então, como é que você vai equilibrando tudo isso? E ali, por último, destreza social. Você tem uma personalidade agradável? Não precisa responder, ok? Mas a destreza social é isso. É você saber que você precisa construir relacionamentos, influenciar, colaborar, resolver conflitos. Existem pessoas, queridos, que são intragáveis, que a gente não consegue relacionar. Difícil, arrogante, prepotente, inconscientemente, porque a gente tem dentro da neurociência o que a gente chama de neurônios espelho. Nós muitas vezes nos projetamos no outro. Então, inconscientemente, pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas que não comunicam o amor de Jesus, repele. Você não quer ficar perto. Então, como é que está a sua destreza social, se é tudo sobre relacionamento? Priscila, eu sou mais introvertido, eu sou mais introvertida. Como é que faz? Eu não estou falando de traço de personalidade, porque está tudo certo você ter o seu. Mas você talvez, se você tem um objetivo, se você tem um negócio e ele passa por relacionamento, você vai precisar ajustar isso. Você vai precisar se adaptar, você vai precisar fazer um esforço maior para interagir, para falar de você. E isso a gente aprende com o quê? Com a prática. Então, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: como você é bonito ou bonita, se você achar uma verdade, né? Aí, se você não achar, vai ficar complicado. Tem gente que está gargalhando, gente. Meu Deus.
Vamos lá. Próximo. E o que faz com que a gente tenha as nossas emoções desenvolvidas? Como é que elas são construídas? Como que elas são potencializadas? Primeiro, a gente tem ambiente, então, onde você nasceu, a cultura que você estava inserida, o bairro que você morou. Você tem a sua própria história de vida, que vem dos seus pais, dos seus avós, os professores que vocês estudaram. Gente, eu estudei em escola de freira. Minha família era extremamente católica, não dá tempo, Jesus, aumenta esse relógio, por favor. Mas assim, não dá para eu contar aqui o que eu passei naquela escola de freira, queridos. A freira, eu vou contar só uma. A freira chegou a olhar na minha cara, eu era muito levada quando eu era pequena, né? E falar assim que eu não tinha jeito. Olha só. Mas aí eu me converti, fui lá e falei, Jesus me deu jeito, irmã. Jesus me deu jeito, né? Mas assim, coisas extremas. Para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que vencer histórias terríveis de preconceito, queridos. Eu já fui cuspida na rua, vocês têm noção? Vocês acham que isso não impactou na minha emoção? Você acha que isso não impactou na minha estima? Você acha que eu não tive que entender no meu autoconhecimento que o estudo foi uma fuga para mim? De eu entender que para eu ser aceita no mercado eu ia ter que estudar mais do que todo mundo? Emocional. Até eu ter esse insight. Falei, Senhor, aqui é a resposta. Ainda que eu goste muito de estudar, mas tudo isso foi potencializado para eu conseguir estar onde eu estou e eu ter espaço de fala. Se eu não tivesse a minha emoção equilibrada, ajustada e desenvolvida, eu não estaria aqui. Então, tudo isso vai falar conosco e vai nos formar. Agora a gente vai acelerar um tiquinho. E aí, quando a gente fala dessas habilidades de inteligência emocional, eu gosto também de trazer o conceito de competência. O que é competência? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, aquilo que eu adquiro na minha experiência de vida, nas minhas formações. O que eu falo de habilidade? É como que eu aplico essa competência, como que eu uso dons, talentos. Aí a gente pode trazer aquilo que é inato nosso. E atitude, comportamento. Observável ou não. Então, novamente, só para a gente reforçar, autoconhecimento, autocontrole, que é autorregulação, motivação, empatia e destreza social. Quando a gente fala de autoconhecimento, quais são as características de pessoas que se conhecem? Elas são autoconfiantes, sim. Elas têm um senso de humor diferenciado, sim. Ah, quer dizer que é o bobo da corte, tem que rir toda hora? Não, não é isso. É um humor ajustado para situação. Agora, se você é influente de perfil, isso te ajuda a trazer um pouco mais de humor de maneira natural. A questão do autocontrole, confiabilidade, integridade, tranquilidade, serenidade. Você está aberto para mudanças. Porque chega um momento das nossas vidas, principalmente na fase adulta, que a gente não está muito disposto a mudar. Não, mas eu sempre fui assim. Não, mas os meus resultados falam por si. Não, mas eu estudei. Não, mas eu já estou velho demais para mudar. Queridos, isso trava e sabota tanto o nosso conhecimento. A gente precisa ter abertura para a mudança, ok? Motivação, o ímpeto do que eu já falei. Empatia eu também já falei. Destreza social. Aqui, quando a gente volta para o negócio, é importante a gente trazer o conceito da eficácia em liderar mudanças. Nós somos líderes de mudança. A gente precisa ter isso dentro do nosso coração, queimando também agentes de transformação dentro do nosso negócio e nessa sociedade. Há tanto para a gente fazer nesse Brasil. Quem aqui aceita esse convite de sermos agentes de liderarem mudança na nossa nação? De serem ávidos por isso, de serem ousados. Eu amo essa palavra ousadia. Quando o irmão falou, eu falei, me representa. De ter coragem, coragem de abrir a boca, de sentar em mesas, que você talvez nem imaginaria que você sentaria. Mas você chegar ali e falar assim, eu sou sim uma serva de Jesus, eu sou uma filha de Jesus. Os meus princípios, eles são eternos e inegociáveis. A honra vem do próprio Deus. Próximo. E aí, por que ela é crucial nos negócios? Só para a gente reforçar também, a maioria desses estudos que eu estou trazendo aqui para vocês, eu trouxe de pesquisas que foram feitas em Harvard. Inclusive, eles têm um livro chamado Inteligência Emocional no Trabalho. E aí, a gente tem esse quadrante que fala do quê, né? Awareness, que é conhecimento, e actions, que são as ações.
aquilo que é relacionado comigo, self, e o que é relacionado com o outro, others. Então, quando a gente tem esse ciclo, ele precisa girar continuamente. Primeiro, autoconhecimento, self-awareness. Depois eu preciso olhar para os outros. Então, social awareness, que é o quê? O conhecimento do outro. Depois eu venho para o relacionamento, gerenciamento de relacionamento. E o meu próprio autogerenciamento. Isso não tem fim enquanto a gente estiver nessa jornada. Enquanto nós estivermos aqui, será tudo sobre nós, sobre ele, sobre o outro. E a gente precisa ter essa consciência, porque as pessoas precisam de nós. E nós precisamos ser essa resposta para essa geração. Amém? Ou um amém? Ai, não. A gente precisa ser essa resposta. A gente precisa ser a resposta para essa geração. Amém? Amém. Então, amém. Próximo. Mais dados para vocês. 64% das empresas emocionalmente inteligentes têm maior tolerância a risco. Em empresas emocionalmente inteligentes, o nível da fidelidade dos clientes cresce até 40%, versus 8% em empresas que não são emocionalmente inteligentes. Próximo. Não, pode voltar. Inteligência emocional no trabalho. 58% do desempenho de qualquer profissional está ligado à inteligência emocional. A gente tem um treinamento de inteligência emocional no trabalho, e quando a gente entrega isso para empresas, é assustador o que acontece, porque a gente cria um espaço seguro para que as pessoas falem das suas emoções, de como elas estão sentindo lá, da história de vida, da liderança. O que a gente colhe de material para trabalhar em plano de ação é impressionante. Inteligência emocional no trabalho é a capacidade de utilizar as competências de inteligência emocional para melhorar o desempenho e relacionamentos interpessoais e, consequentemente, potencializar os resultados do negócio. A gente tem um estudo aqui, em uma empresa global do setor de alimentos e bebidas, que revelou que, quando altos executivos apresentavam uma massa crítica de inteligência emocional, as suas unidades batiam a meta de 20% dos ganhos anuais. E aí, eu gosto muito de usar essa analogia, né, quando a gente trabalha principalmente o conceito de inteligência emocional em grupo. Então, ela parte de um grupo que é altamente inteligente. Tudo isso desenvolve um nível de confiança, identidade e eficácia. Eficácia, a gente fala de resultado, que vai o quê? Se traduzir em decisões melhores, soluções mais criativas e produtividade mais elevada. Benefícios: liderança eficaz, melhora no clima, aumento da produtividade, melhora na comunicação, vendas, inovação, redução de turnover, porque as pessoas elas tendem a ficar mais em empresas emocionalmente inteligentes. Quando o teu colaborador ele sai de casa, ele sai sim, ele precisa sair com essa expectativa de que eu vou passar horas ali, trabalhando, produzindo, sendo feliz na jornada. Existe uma ciência já comprovada, que é a ciência da felicidade, que nos diz que quanto mais esse colaborador ele está feliz, mais ele produz e mais organização performam, que é o que a gente quer também no final do dia. Nós queremos que as nossas organizações performem. Faz sentido para você? Vamos lá. E aí, eu resolvi trazer esse conceito de inteligência emocional voltado para o nosso cliente. A gente vai dar uma pincelada aqui, porque se a gente entende que o nosso cliente, os nossos clientes são pessoas, a nossa conexão com eles também precisa ser emocional. E nós temos cases aqui, então pode passar. A nossa relação com as marcas que caminham conosco, ou as marcas que a gente compra, que a gente acaba se tornando ali um cliente fiel. Tem algumas marcas que a gente não abre mão, não é verdade? Tem marcas que a gente quer, que a gente deseja, que a gente quer manter um relacionamento ali longo. Por quê? Porque, de alguma forma, ela representa algo na nossa emoção. Pode passar. E aí, quando a gente fala dessa relação de marcas que a gente quer ficar, que a gente quer que sejam assim, que são fiéis na nossa vida, mas do que a gente também quer causar na vida do cliente em relação à fidelização, a gente volta para a paixão. O que nos move? E aí a gente precisa aprender a contar uma boa história. E aí tem um vídeo, né? Se der para passar.
loyalty. Let's get better at this, yeah. Next week, buddy. Friendship. The choices we make reveal the true nature of our character. Tirando a marca, né? A gente precisa entender, e você pode passar para o próximo, que as histórias, elas nos emocionam. As histórias, elas criam elo de identificação, reflexão. Elas nos suspendem da realidade e, acima de tudo, nos surpreendem. Que história você tem contado na sua empresa? Memória. Quem aqui gosta de Coca-Cola? Levanta a mão. Tenha vergonha não, irmão. Tá tudo certo gostar. Ainda que a gente tenha consciência que não faz bem, né? E eu não sou assim de tomar Coca-Cola. Mas Coca-Cola é gostoso. Agora, você sabia... Pode passar o próximo, tá? Pode ir para o outro também, para a gente ganhar tempo. A do coração. Deixa no coração, anterior. Isso. Foi feito um estudo entre Coca-Cola e Pepsi, um estudo cego, né? Então, as pessoas colocaram Coca-Cola e Pepsi e não colocaram ali a marca. Vocês acreditam que, por incrível que pareça, a Pepsi ganhou? E eu não sou fã de Pepsi, eu prefiro Coca. Mas por que será que a Coca tem essa paixão mundial? Porque ela cria memória. Aquela latinha com nome, aquela garrafa com nome, o pessoal enlouqueceu, ensandeceu para comprar com o nome na latinha de Coca-Cola. Aquele carro do Natal, aquele caminhão com aquele urso que passa. Não é só criança que fica, não quero ver não. Adulto também. Arrasta uma multidão. Memória. A Coca-Cola, ela é perita em criar memória. O quê? Emocional. Outra coisa que o nosso cliente precisa ter, próximo, expectativa. Será que o seu negócio supera a expectativa das pessoas? Próximo slide, por favor, e tem mais um vídeo. Ah, não, espera aí. Exatamente isso. Você põe um vídeo, por favor, sobre expectativa? Oké, daar komt ze aan. Camera's lopen. Oké, eet smakelijk. Hey, goedemiddag. Die Marshall. Ja. Kijk, de Meiselburger. Ja. What's your name? Lady with a red hair, what is your name? Yes, I'm talking to you. Ik? Ja, hey, hallo. Ja, jij? Don't eat a burger yet. First tell me your name. With your golden chain. Tell me your name. Axel. Maaike. Mijn naam is Jane. Gente, fala, primeiro assusta, mas fala se não supera a expectativa. Você tem um concerto personalizado ali, chamando você pelo nome. Memória e superação de expectativas. As grandes marcas fazem isso muito bem. Mas não quer dizer que você não possa fazer isso no seu negócio através das emoções. Qual que é a impressão que o seu negócio tem causado na vida das pessoas que você toca? Qual que é a memória que as pessoas têm da sua empresa? Próximo. E aí a gente ainda falando daquilo que move, né? Eu gosto muito de... Tem uma passagem que eu amo, que está em Colossenses 3:23, que fala que tudo aquilo que fizerem, façam de todo coração, para o Senhor, não para homens. Outra paixão que me move são as pessoas que eu amo.
Eu coloquei aqui, primeiro, a minha parentela. Eu sou apaixonada por eles. São as pessoas que eu mais amo nessa vida, e eles sabem disso. Mas também o meu propósito me move. Então, aqui eu estou na Angola, e foi uma das experiências mais impactantes que eu tive na minha vida. Eu tive a oportunidade de treinar 120 colaboradores da empresa Odonto Excellence. Não sei se vocês conhecem a franquia do Oséias Gomes. E foi uma experiência, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu sempre falei para o Senhor que eu tinha um sonho de pisar na nação que era de onde vieram os meus antepassados. Eu precisava colocar a planta dos meus pés lá. Eu tinha certeza que eu ia, mas eu jamais imaginei que eu ia representando a minha empresa, o meu propósito, a paixão que me move. Então, o Senhor faz além de tudo aquilo que a gente pede, pensa ou imagina. E é como é que a gente desenvolve na prática, né? Nós temos aqui, existem vários estudos sobre emoções, ok? Eu peguei um, a gente não vai conseguir detalhar ele aqui, mas põe o próximo slide. A gente precisa, primeiro, ter conhecimento dessas emoções. Nós temos emoções positivas e nós temos emoções que não são positivas. Mas todas as emoções, tudo que nós temos foi criado pelo Senhor. Então, o Senhor nos deu as nossas emoções. As positivas, a gente precisa potencializar. A gente precisa colocar energia, a gente precisa desenvolver. E eu só desenvolvo aquilo que eu conheço. Então, a gente precisa ter consciência de quais são as nossas emoções positivas. E quais são as emoções que a gente precisa prestar atenção. O próximo slide, por favor. Essas a gente precisa evitar. Essas a gente precisa neutralizar. Não, pode deixar isso, das emoções. E aí, eu queria ler uma passagem com você, porque tem gente que fala assim, mas eu sou assim, é tão difícil mudar, é tão difícil, Priscila, tenho tanta raiva, sou uma pessoa ansiosa, como é que eu faço? Eu amo a passagem de Gálatas 5, 22, que fala, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, ainda que a gente tenha aquelas questões que a gente precisa gerenciar, que a gente não tem totalmente desenvolvido, nós temos o fruto do Espírito dentro de nós. E o fruto do Espírito, através de um relacionamento diário com o Espírito Santo, faz com que a gente consiga neutralizar aquilo que em nós não é tão bom. Faz sentido para você? Próximo. E aí agora, a gente está indo para o final, e eu sempre gosto de fazer um exercício, tá? Tirando os vídeos, eu tenho ainda alguns minutinhos, né? Quando eu falar assim, a gente está indo para o final, aí você vai falar assim, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, agora eu trouxe um exercício aqui para praticar com você. Nós estamos indo para o final. Gente. Oh, Jesus, tem misericórdia da tua filha. A gente costuma fazer, eu amo práticas de exercício, porque eu acho que é assim que a gente fixa conhecimento, ok? Então, eu queria que você pensasse em 3 emoções que você sentiu hoje e as suas causas. Rapidamente, você não vai precisar compartilhar com ninguém nesse momento. Mas é um momento de reflexão, de introspecção. Quais foram as emoções que você sentiu hoje? Alegria, ansiedade, tristeza, raiva, não sei. Das que você sabe dar nome. O que causou? Eu acordei com extrema alegria. Quase pulei da cama quando o relógio despertou. Falei, hoje vou palestrar. Em dia de eventos, eu geralmente fico assim. Expectativa, felicidade. E o que causou a oportunidade de estar aqui com os meus irmãos? E você? Pri, talvez essas minhas emoções não tenham sido as melhores. Não estou num bom momento de negócio, de vida, de carreira, às vezes conjugal, saúde, autoconsciência. O que fazer para mudar se não está bom? Agora, um próximo slide. Esse eu gosto demais de trabalhar, inclusive, dentro das empresas, quando a gente trabalha em inteligência emocional. Ou até com altos executivos. E você vai fazer isso agora rapidamente. Você vai se reunir com a pessoa do seu lado, pode ser em dupla. E você vai, ali, escolher uma das competências do que eu passei. Autorregulação, autoconsciência, empatia, destreza social ou motivação. E você vai dizer para essa pessoa como é que você aplica uma dessas competências numa situação real de trabalho. Como é que eu aplico a autoconsciência numa situação real de trabalho? Como é que eu
aplico autocontrole, autorregulação, motivação, empatia, destreza social? Como que eu aplico? Porque sabedoria é conhecimento aplicado, né? Aplicado, você precisa aplicar. Então, reúne aí um minutinho com a pessoa que está do seu lado e fala sobre isso. Como é que você aplica no dia a dia uma das competências que nós discutimos aqui, numa situação real de trabalho? Vamos lá. Um minutinho. Quem não estiver falando vai vir aqui na frente. Deu? Se não deu, depois vocês continuam, tá, gente? Ah, é bom conversar, né? Vamos voltar aqui? Depois você continua essa prosa. Olha, ninguém quer voltar. Vamos lá? Quem está comigo, bate uma palma. Vixe. Quem está comigo, bate uma palma. Ah, gostei. Próximo. Essa é uma das reflexões que eu mais gosto, gente, na vida. As pessoas, elas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. E tem um outro versículo também, que é o que define a minha vida, define os meus sonhos, define aquilo que eu acredito. E eu quero deixar ele para você, Jeremias 29:11. O Senhor, Ele sabe muito bem que planos Ele tem, quais são os pensamentos dEle ao meu e ao seu respeito, a respeito do seu negócio, a respeito daquilo que você entrega. E é tudo, gente, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja e que você almeja dentro do seu negócio. O que você espera para o seu negócio esse ano? O que você espera para o seu negócio no segundo semestre de 2025? Ele tem planos de paz. Ele tem planos que são maiores e mais elevados do que o nosso. E agora eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de presente, levanta a mão. Quem gostaria de um presente meu? Ai, coisa linda! Eu acho que era uma da forma de honrar vocês, honrar o ministério. Inclusive, eu escrevi um livro, né, que é Descubra-se, foi a minha jornada de autoconhecimento. Eu vou dá-lo para a pastora Simone e pastor Roberto depois, para honrar a vida de vocês, tá? Tá aqui. Mas eu tenho uma imersão, ela se chama DNA Business. Pode colocar o próximo slide. Nós já temos sido referenciados como a melhor imersão para negócios do Brasil. São 3 dias, tá? Lá em Alphaville, eu moro lá. E a gente tem conteúdos de liderança, inteligência emocional, cultura organizacional, vendas, marketing, finanças. Eu trago outros palestrantes. Na edição passada, a gente trouxe um dos sócios do Thiago Negro. Pessoas de mercado, pessoas que realmente têm resultado. A gente fala de estratégia, a gente fala do Senhor, né? Então, onde, inclusive, nós temos aí o nosso aquário para pegar pessoas, para pescar pessoas e levá-los para Jesus também.
É uma metodologia totalmente aplicável. Não sei se vocês viram aqui, mas eu gosto muito de interação. Eu não gosto muito de ficar na teoria. Eu acho que a gente precisa aplicar. Então, eu trabalho muito a andragogia, que é a maneira que o adulto aprende. E assim, são 3 dias que passam rápido. As pessoas falam, não vai virar vigília. A gente ficaria o dia inteiro aqui. O meu grupo de alunos é excelente. Assim, as turmas são uma melhor que a outra. Há muita conexão. Eu tive queridas do Sítio B que participaram na edição passada. Uma honra tê-las lá. A gente entrega uma metodologia. Gente, eu sou um pouco chata em relação à excelência. Então, geralmente, nas minhas imersões, as pessoas não recebem a apostila, elas recebem um book mesmo da metodologia, é tudo com papel espelhado, os alunos ficam com dó de escrever. Eu falo, não, gente, não tem escassez aqui não, tem que escrever. É muito lindo. Então, esse empresário, ele sai com esse book, que foi a metodologia que eu consolidei aí, de 20 anos de empresa, mais 6 empreendendo com sucesso, para a glória de Deus. E ele tem 30, 60 e 90 dias para aplicar. Não é aquela imersão que você vai embora cheio de dúvida e tal. Não, você já sai colocando a mão na massa e tendo resultados no seu negócio. Nós já temos métricas de que todos os nossos alunos que aplicaram a metodologia aumentaram o seu faturamento para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Que a gente quer os negócios dos nossos empresários prosperando. E se são negócios que são voltados ao reino, a glória volta para Ele e a gente fica muito feliz. E eu trouxe uma condição bem especial, bem mesmo, para quem está aqui, quem é da Paz Church. Você vai poder fazer essa inscrição no DNA Business. Pode pôr o próximo. Com 50% de desconto para 2 pessoas, você fechando hoje. Então, assim, quem tem interesse em estar comigo no DNA Business, levanta a mão, aproveitando essa condição. E é uma condição mesmo, gente, que vai valer a pena. Você vai ver que é um presente que a gente está dando para vocês. Eu tenho 2 pessoas do meu time aqui, 3, né, dama? Que podem fazer a sua inscrição. Você já vai ter o acesso, ela vai acontecer 15, 16, 17 de agosto. Dá para se planejar. E você leva o seu sócio, se for cônjuge, tem às vezes cônjuges que gostam de ir juntos, eu defendo que vai, principalmente se empreendem juntos. O seu gerente estratégico, a sua pessoa de liderança. E depois você vai voltar e vai me dizer assim, Pri, valeu a pena. Como valeu a pena estar aqui com você 15, 16 e 17 de agosto. Eu não posso dar muito spoiler, só quem vai é que sabe. Então, eu quero ver alguns rostinhos de vocês 15, 16 e 17 de agosto comigo. Combinado? Vocês vão procurar Léo, Felipe e Damares? Amém. E agora nós temos mais presentes para vocês, como forma de honrar realmente a vida de vocês aqui. Eu vou liberar na minha agenda 5 sessões de mentorias individual. Isso vai ser diretamente comigo, tá? Para as 5 pessoas que fizerem a inscrição aqui no QR Code. Então, as 5 primeiras pessoas que fizerem a inscrição na mentoria individual, vai ter ali entre 1 hora e 1 hora e meia de sessão comigo. Você vai ter esse acesso. Nós também disponibilizamos uma ferramenta que é uma roda de inteligência emocional para negócios. Então, você vai poder se autoavaliar. Sabe aquela ferramenta também que é a roda da vida? Então, você vai responder ali, dar número para algumas perguntas que a gente colocou ali. E você vai avaliar como é que está a roda de inteligência emocional dentro do seu negócio, ok? E, por último, a gente nem divulgou isso ainda no Instagram. A gente vai divulgar semana que vem. Mas vocês, em primeira mão, estão tendo acesso. Nós desenvolvemos uma ferramenta de inteligência artificial para empresários. Então, você digita lá, como que eu faço uma reunião aqui com a minha equipe? Como que eu faço um processo de seleção bem sucedido? Como que eu sei qual que é o meu perfil comportamental? Essa solução de inteligência artificial vai trazer para você uma solução nossa, um presente exclusivo, antecipado, que a gente está liberando aqui para vocês. Vale a pena, gente? Próximo slide, por favor, e aí é o final. E eu queria saber se eu posso fazer uma oração para encerrar com vocês, tá? Gratidão, Deus abençoe. Até breve, né, profeticamente falando. Aqui está o meu Instagram, você pode me acompanhar nas redes sociais. Eu queria pedir para você, principalmente você que se posiciona, tanto para
divulgar esse ministério C2B, que você depois fizesse um stories, sabe? Falando do que você aprendeu aqui, como é que foi, me marcasse o Instagram do C2B, para que esse movimento se estenda, para que esse movimento cresça, para que o reino avance e para que a gente continue com ousadia e coragem se posicionando como servos do Senhor através do nosso negócio. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Som aqui. Eu ia pedir mesmo para você essa oração por nós, porque nós aprendemos com o nosso pastor Eibe que a unção que você respeita, você recebe. Né? E para nós foi uma honra ouvir tudo isso. Eu acho que são coisas que nós passamos todos os dias na nossa vida. E realmente você foi um instrumento de Deus, né? Nessa manhã, para as nossas vidas. Então, nós queremos mesmo daquilo que você carrega. Amém. Amém. Muito obrigado por estar aqui. Amém. Espero que você superou as suas expectativas. Né? Você estando aqui com a gente. Então, vocês foram abençoados? Vamos dar um aplauso a Jesus por tudo aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Saiba que todas as pessoas que nós trazemos aqui no C2B é pensando em você, empresário, intraempreendedor, porque o que a gente quer é que você tenha muitas experiências com Deus. Amém. E aqueles que estão aqui são pessoas que têm tido experiências com Deus e têm transbordado sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Muito obrigada. Viu, Priscila? Glória a Deus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. A Bíblia fala que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Pode fechar o corredor. Glória a Deus. E agora eleva realmente o seu pensamento ao Senhor. Fecha os seus olhos. E começa a agradecer ao Senhor. Ele tem te sustentado até aqui. Começa a pensar no seu negócio como agente do reino. Começa a declarar que o seu negócio aponta Cristo para as nações, Cristo para o Brasil. Começa realmente a trazer uma expectativa no seu coração do que você vai viver no próximo semestre em relação aos seus negócios, à sua carreira. Começa a elevar o seu nível de fé, porque Ele é poderoso e Ele está aqui. E agora nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, em unidade, reunidos no nome que é sobre todo nome, Senhor. Nós te somos gratos, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, nós queremos agradecer em unidade pelos talentos que o Senhor confiou a cada um aqui, Deus. Eu quero profetizar, Senhor, multiplicação desses talentos, Pai. Eu quero, Senhor, declarar que negócios serão potencializados aqui, Deus. Eu quero profetizar sobre cada CNPJ aqui, Pai, representado. Cada CNPJ aqui, Senhor, é um agente do Teu reino, Deus. Em o nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, um nível de crescimento exponencial. Senhor, traz diligência, eleva o nível de competências técnicas, competências comportamentais, Senhor. Faz os Teus filhos avançarem, Senhor. Nós profetizamos aumento no faturamento, nós profetizamos aumento no lucro. Eu quero declarar, Senhor, empresas lucrativas aqui, Senhor. Em o nome de Jesus, eu quero declarar um bom gerenciamento, Pai. Eu quero declarar que os Teus filhos não são negligentes no gerenciamento das empresas. São excelentes administradores, Pai. Aumenta o temor e o temor, Pai, em fazer negócios. E que eles sejam, Deus, sal e luz, Pai, neste mundo. Eu quero declarar, Senhor, que o Brasil, que as nações precisam dos nossos negócios, precisam das nossas soluções, dos nossos serviços, ó Senhor, da nossa expertise. E nessa unidade de fé, Pai, nós te agradecemos, nós te honramos. Eu quero abençoar também os profissionais autônomos, Pai, os profissionais CLT,
gravidez. Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos também sejam destacados como sal e luz, aonde eles estão plantados, que eles não sejam confundidos, mas que eles sejam reconhecidos. Eu quero profetizar promoção, crescimento de carreira, Senhor. Tira os teus filhos do estágio da zona de conforto, da estagnação profissional. Nós profetizamos aumento salarial, Senhor, em nome de Jesus, para que eles sejam ofertantes, para que eles reconheçam o teu poder, Senhor, operando em cada carreira aqui representada. E em nome de Jesus, Senhor, é que nós selamos essa oração em fé e na convicção, Senhor, que o segundo semestre das nossas vidas profissionais, pessoais, espirituais, emocionais, o Senhor nos deixará como quem sonha. O Senhor transformará a nossa sorte e nós continuaremos cantando, Senhor, alegremente ao Senhor, que é o Deus das nossas vidas. Em o nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.